passando hoje, tá? Praticamente aí é um assunto aí que não tem como passar batido, porque faz parte aí de quem opera price action e principalmente dos adeptos aí do swing trader, tá ok? Vamos falar hoje então aí sobre o segundo princípio da teoria de Dow, tá? O segundo princípio da teoria de Dow diz que o volume deve acompanhar a tendência. Bom, a quantidade de ações negociadas deve acompanhar a variação de preços. Quando os preços sobem ou caem, a quantidade de ações negociadas deve expandir na direção do movimento principal e contrair na direção do movimento de correção. Em uma tendência de alta, o volume negociado deve aumentar quando os preços sobem e contrair quando os preços caem. O inverso deve ocorrer em uma tendência de baixa, com o volume negociado contraindo quando os preços sobem e aumentando quando os preços caem. Ou seja, temos aí a lei da oferta e da procura. O preço das ações tende a subir quando a procura por elas aumenta e tende a cair quando a oferta das ações aumenta. Quando os preços ficam estáveis por algum tempo, é sinal de que tanto a oferta quanto a demanda por ações estão equilibradas. A análise de volume funciona como uma confirmação à análise dos preços. Esse texto aí eu tirei aí do livro que eu passei para vocês no começo aí de análise técnica clássica do Flávio Lemos. Vamos falar um pouquinho mais a respeito aí de como e o porquê que a gente deve usar o indicador de volume no price action, ok? Então vamos lá. Boa noite, bom dia, traders. Bom, hoje a dica de hoje, tá? Praticamente assim, não seria uma dica assim muito para quem já inicia no mercado, tá? É sobre o modo que a gente pode estar utilizando a ferramenta de volume, tá? Como eu estava falando aí no começo do vídeo, hoje em dia, do modo como eu estou operando, tá? Eu não vejo como não ter o indicador de volume no gráfico auxiliando nas operações de price action e principalmente em swing trader, tá? Por que eu peguei esse hábito? Porque eu vejo a grande maioria dos gringos, 90% dos gringos por aí, qualquer apostila que você pegar, praticamente é o indicador assim universal. Você tem aí as linhas, que faz parte aí do indicador, tá? Na minha opinião. E o primeiro da lista, que eu não tenho como não montar nenhum tipo de sem ele, é um indicador de volume, tá? Usando aqui o indicador de volume. Eu não vejo como está operando sem indicador de volume. E para quem já é mais experiente, já consegue, já tem uma visão um pouquinho mais completa aí sobre o funcionamento do volume. E o volume, tá? O volume ele segue juntamente com a tendência, ele está sempre ali lado a lado. Então, eu aprendi, estudando, eu acabei aprendendo que não tem como estar operando. Se eu for aprender price action, até quem for aprender price action, pode ser uma dica aí, não tem como operar sem não operar price action. Até tem como operar, mas não tem como você estar operando price action e não ter o indicador de volume te acompanhando. Mas vamos falar aqui mais um pouquinho mais sobre o uso do volume, tá? O uso do volume, como eu gosto de estar utilizando ele, é para confirmar uma operação de rompimento, seja lá qual for o padrão que eu for estar utilizando. Pode ser uma linha de tendência, uma linha de tendência, um triângulo, um oco, tá? Inclusive aí no primeiro vídeo que eu fiz, eu expliquei aí sobre um livro aí nacional aí para todo mundo ver, o livro de análise técnica clássica. E ele explica lá algumas dicas que você consegue valorizar, que a gente consegue dar valor para o ombro, cabeça e ombro, tá? Você consegue tudo isso simplesmente fazendo a leitura do indicador de volume, tá? Você valoriza, valoriza assim que tem um rompimento. Você consegue seguir a tendência simplesmente olhando para isso aqui, olhando para o indicador de volume. É lógico, não dá para me explicar detalhes dele aqui, o indicador de volume, é só uma dica para todo mundo, para quem quiser, principalmente para quem está iniciando, aprender, até mesmo para os mais experientes,
aprender a estar olhando para o indicador de volume, tá? Eu normalmente eu gosto de utilizar o que? Validar alguns rompimentos, tá? Seja ele de linha, seja ele de um canal, seja um rompimento de uma consolidação, ou seja um rompimento de uma bandeira. Eu sempre estou utilizando o volume para estar caminhando, tá? Só voltando, só para a gente lembrar sobre o indicador de volume, tem uma apostila que eu andei lendo aqui esses dias e ainda não terminei de ler porque ela está em inglês e é super complicado aí para estar treinando com ela, tá? Olhando pelo volume, a entrada onde entrou o dinheiro, tá? Olhando simplesmente esse volume aqui, ele consegue dar a entrada onde entrou o dinheiro, ele consegue fazer uns cálculos que quando, por exemplo, um exemplo, né, os bancos começam a injetar aqui $1 milhão, né? Ele não vai injetar 1 milhão de uma vez, ele vai injetando sempre aos poucos, né? Vai vendendo, negociando, e vai aparecendo os compradores e o preço vai subindo, vai negociando. E chega até um certo volume, onde que a gente identifica aqui no gráfico, que é o topo. Ele consegue identificar pelo uso aqui do volume, diretamente aqui no volume, o mesmo valor que entrou aqui para cima comprando, ele consegue identificar para venda. Ele consegue identificar a venda o mercado entrando em venda e dispensando o dinheiro, tá? No caso, um exemplo, né? O dólar estava lá R$3, chegou a R$4, hora boa de vender, ele consegue identificar, simplesmente olhando pelo indicador de volume, identificar o ponto correto que o pessoal começa a entrar, vendendo e desfazendo as operações de dólar, praticamente igualando o mesmo valor que ele entrou aqui comprando, utilizando o volume, mesmo volume que ele identificou aqui de entrada de dinheiro, que ele começa a identificar, ele consegue identificar aí o movimento de saída, tá? Então normalmente que eu uso, para que eu uso volume, tá? Normalmente eu uso volume para valorizar isso aqui, ok? Vou traçar aqui uma linha aqui, vamos traçar aqui um triângulozinho. Normalmente eu uso o indicador de volume justamente para valorizar isso aqui, tá? Esse tipo de rompimento, tá? Eu olho aqui para o indicador de volume, observe aqui o indicador de volume, justamente onde tem um rompimento, eu tenho aqui um volume maior aqui, né? Me indicando que entrou uma força. Então isso aqui seria o primeiro passo da primeira confirmação de que eu estou olhando para a direção do mercado correto, tá? De que há grande chance desse gráfico aqui seguir aí numa nova tendência realmente de alta, tá? O segundo outro gráfico que eu separei aqui foi do NZD-USD, tá? Então aqui no NZD-USD vou colocar aqui no tempo gráfico de 1 hora de D1, né? Vou colocar aqui no tempo gráfico de D1, 4 horas, né? Você tá aqui tempinho gráfico 4 horas. Então o que eu tenho aqui? Outro rompimento, tá? Acontecendo aqui um rompimento aqui desse valor, tá? Essa linha e o volume acompanhando junto, tá? O volume nunca aí te deixa na mão, tá? Entendeu? Outro aqui também, um outro exemplo que a gente pode estar usando, até que eu usei também esses tempo atrás. Eu tive que toda hora, é normal, tá, pessoal? Toda hora você tem que mudar a sua linha, tá? Às vezes você tem que trocar a sua linha de tendência, modificar ela, indo colocando, encaixando, aí não vai, e você vai ter sempre observando o preço e olhando o volume, né? Tanto é que eu até cheguei para um colega meu, falou, era bom volume, outro na hora ele falou, agora acho que vai, mas o volume tá fraco e tal. E assim fui seguindo a tendência. Toma alguns stop, é lógico, você vai tomar alguns stop, cancela algumas operações, mas você tem que estar sempre grudado na tendência, não deixar escapar. Porque o interessante do price action é pegar a tendência no início, né? Eu tenho aqui novamente aqui um rompimento aqui dessa LTA, dessa LTB, um rompimento aqui da LTB, né? Temos um rompimento aqui da LTB.
E confirmando esse rompimento aqui, me ajudando aí, me auxiliando aqui nesse rompimento, eu tenho aqui o volume me informando aqui e valorizando, tá, esse rompimento. A gente pode ver aqui que o rompimento estava, que o mercado estava meio que lateral, né, andando aqui de lado, e de repente aí no rompimento, chegando próximo do LTA, a gente tem o rompimento, tá? Independente, pessoal, também de notícias, por isso que eu não esquento para notícias, por isso que eu optei. Então, quando eu estou operando price action, apenas simplesmente o preço, eu não dou bola para notícia. A única coisa, unicamente que eu vou olhar é o preço, tá? E além do preço, a segunda ferramenta, além das linhas, né, que você tem as linhas, a outra ferramenta essencial que você tem que ter é o uso do volume no dia a dia para confirmar o seu rompimento que você tem aqui, tá? É quase que impossível, assim. Muita gente a gente vê por aí, principalmente aqui no Brasil, operando. Primeiramente, o que o cara busca são um monte de indicadores, né? Eu já passei por isso também, é normal. Mas depois, com o tempo, você aprende a fazer, validar, olhar para isso aqui, ó, tá? Olhar para o indicador de volume de várias formas. Na verdade, ele te faz aqui o desenho quase completo do gráfico, simplesmente olhando o volume. Então tem muita coisa aí na internet aí boa, que dá para você estar indo buscando, algumas postilhas, principalmente esse livro que eu indiquei no primeiro vídeo, que é essencial, tá? Quanto ao material que você está utilizando do volume indicador, praticamente qualquer um, tá? No caso que eu tenho aqui o volume MA, que é um volume com uma média móvel, também é bem bacana, é muito utilizado isso aqui, tá? O volume MA. Mas a gente vê aqui também, ó, você consegue identificar aqui, ó, esse rompimento aqui, validando esse rompimento aqui da linha, tá? Como também aqui praticamente iguais, tá? É que esse aqui ele tem um risquinho aqui, também faz uma divisão que ajuda bastante. E tem o volume de MA, que é bastante utilizado aí, que a galera que gosta de estar operando com volume, tá? Então quem quer operar de price com price action, eu não vejo como não estar utilizando o volume, tá? Então uma dica boa aí para vocês, tá? Comece a observar um pouquinho mais o indicador de volume, abandona um pouco os outros indicadores e tenta treinar simplesmente com ele, tá? Se treinando um pouquinho com o indicador de volume, nas confirmações das suas linhas, como a gente vai estar trabalhando com linhas, né? O melhor indicador que tem é o volume. O volume faz parte do preço. O preço funciona juntamente com o volume, tá? Isso aqui é price action. Isso aqui ele não está te falando para você, ó, entra na operação, entra, sai da operação. Ele está te dando informação do que está acontecendo aqui no mercado, tá? A decisão não é de indicador, não é nada. Então, quem estiver começando aí no mercado e estiver prestando mais atenção aí para operar price action, eu acho muito bacana. Eu aprendi também, bacana assim, tá estudando diretamente aí, operando com o indicador de volume, tá? É quase que impossível assim você não estar utilizando o indicador de volume e operar no price action muitas vezes. Aqui seria assim a melhor ferramenta que você tem para estar operando no mercado. Ele te dá praticamente aí o que o tubarão está pensando, como o mercado está agindo e qual a decisão final, né? Normalmente, como a gente vai estar traçando muitas linhas em vários estudos que a gente vai estar fazendo, vamos trabalhar com linha. Um indicador de volume é um indicador, na minha opinião, que tem que ter no gráfico. Não tem como não trabalhar com ele. Beleza, galera? Então fica aí a dica aí. Estudar aí um pouquinho mais sobre indicador de volume. Você pode, existe várias técnicas aí para estar utilizando indicador de volume. Você pode estar seguindo a tendência com ele, simplesmente olhando para ele, tá? E bastante, não é tão fácil assim de aprender ele, de fazer a interpretação. É bom catar bons indicadores de volume, tá? O mais utilizado, como eu falei lá, é o volume MA, né, que é o que a galera mais utiliza, tá? Eu gosto desse aqui também. E a notícia chata é que
a grande maioria das corretoras que a gente opera, elas não dão o volume real para a gente estar operando, tá? Normalmente não é bem exatamente o volume real do mercado, mas o modo de filtrar, você ir para o tempo gráfico de 4 horas, fica um pouco difícil de estar escondendo, e a diferença não fica muito grotesca, tá? Não fica uma diferença muito grossa daquele que você vai estar vendo no gráfico, daquele que você vai estar operando. Beleza, galera? Então isso aí, por hoje aqui é um videozinho rápido para a gente aprender sobre o volume. Apenas uma dica aí, muita gente já utiliza esse meio aí para validar, é para focar os estudos para o indicador de volume, tá? Foca em estudo, faz uma pesquisa na internet, olha como funciona, pega aqueles livros, vê como que eles utilizam o indicador de volume em formações de rompimento, de figuras gráficas, tá? Tudo isso, o indicador de volume, ele vai te dar se a tendência tá legal, se a tendência sua não tá bacana. Então, o indicador principal para quem quer operar o price action, tá? A ação do preço, realmente a ação do preço é um indicador de volume que segue junto com o preço, né? Sem, como diz o segundo princípio da teoria de Dow, não tem como para a gente praticamente assim dispensar o indicador de volume nas operações, tá? Principalmente para a gente estar confirmando algumas coisas. E além disso, né, lógico, a gente não confirma somente no volume. O volume é o primeiro passo de uma confirmação de um trade que você pode estar pretendendo fazer. Depois disso existem outros passos, né, que a gente vai estar olhando aqui mais para frente. Nesse caso aqui do Gold aqui, a gente pode ver, né, não foi só o rompimento que vai dar decisão. Existe aí outras visão, né, que a gente vai vendo aqui. Depois a gente vai aprender aí, vou dar uma dica para vocês, olhar preço, o modo como eu olho o preço e aonde que eu vou estar tomando a tomada de decisão. Mas é bem parecido aí com um dos primeiros vídeos que eu estava fazendo aí, tá? Normalmente a gente aí não tem ainda o sistema de projeção, tá ok, galera? Então é isso aí, a gente vai se falando aí. É mais uma dica aí para todo mundo, para quem está começando, prestar atenção aí no indicador de volume, tá bom, galera? Um abraço e a gente vai se falando. Até mais, tchau, tchau. Okay, girl, he's still good. Yes. Walked in this party and these girls looking at me. Skinny jeans on and you know my head nappy. Hey, 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 hey. Okay, okay. I want y'all to do this dance now. Juju on that beat, juju on that beat, juju on that, juju on that, juju on that beat. Now slide, chop, hit them for no stop. Hey, don't stop. Hey, don't stop. Hey, run a man on that beat. 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 Now do your dance, do your dance, do your dance. Hey, you ugly, you your daddy's son. Hey, hey, do your dance. Hey, go crazy. Hey, get freaky. Hey, let's go.